Boa noite, minha rapaziada vascaína. Ricardo Rigas falando para o canal Rigas no canal Vascaíno. O Vasco jogando agora contra o Melgar, né? E acabou o jogo 3-0, né? O placar foi construído no primeiro tempo, com gols do Ryan, do Paulo Henrique e do Verratti, né? Ryan aos 4, o Paulo Henrique aos 32 e o Verratti aos 43 do primeiro tempo, né? Então, apesar de vocês terem conhecimento, na minha opinião, em relação à Sul-Americana, né, vai jogar 3 competições. O Paulo Vinícius Coelho estava falando agora aí que, porque, né, abre mão das Copas e joga o brasileiro. Não falei para abrir a mão das Copas, eu falei para abrir a mão da Copa Sul-Americana. Copa do Brasil, não. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, não. Ok? Porque a Copa do Brasil e o brasileiro são a mesma, e a Sul-Americana são a mesma coisa. Elas vão dar a vaga para a Libertadores. Então você deixa a Sul-Americana de lado por causa das viagens, altitude, entendeu? Você ter 3 competições para disputar com um elenco que o Vasco mal tem elenco para jogar uma competição, tá? Provado no segundo tempo. O primeiro tempo do Vasco foi excepcional, assim, dentro das circunstâncias atuais. O Vasco veio de 2 derrotas seguidas. O Vasco fez um primeiro tempo muito bom, tá, em relação às outras atuações que o Vasco teve ultimamente, né? Tanto é que ele construiu o placar 3-0, eles chutaram para gol 2 bolas fora da área, não cruzaram a bola na área, que é o grande forte do time do Melgar. O Vasco, lembrem, senhores, lá em Arequipa, estava ganhando por 3-1 e o Melgar, os 3 gols do Melgar foram em bola parada, em bola aérea, né? E aí está acontecendo o seguinte, eles não fizeram isso hoje, não conseguiram botar a bola aérea na área e foi proveitoso o primeiro tempo. O segundo tempo, esqueçam, né? Porque acontece, no tempo até aos 30 do segundo tempo, só deu Melgar. Deve ser aquela velha situação que o Vasco tem no segundo tempo, o aspecto físico, o Vasco cai vertiginosamente. Qualquer equipe vai suplantar o Vasco por conta do aspecto físico. O Vasco está muito caído fisicamente, tá? Isso aí já vem desde a começo da temporada, entendeu? E o Vasco cai, ele declina. É que o Melgar é um time fraco. O Melgar é um time fraco, ruim, tá? É um time peruano, é um time fraco. Não é um time de peso do Peru. Não é um Aliança Lima, não é um... Entendeu? Não é esses times. Sporting Cristal. Tá? E hoje o Vasco, mais uma vez, repetiu a atuação muito parecida com a do Fortaleza. Tanto no placar, quanto na energia. Sendo que contra o Fortaleza, o Vasco até os 32 do segundo tempo não precisou fazer nenhuma substituição. Hoje, o Vasco usou as substituições que precisava usar. Também visando o jogo contra o Bragantino no sábado, né? O Bragantino é um dos primeiros colocados aí, lá em cima, né? Na tabela do brasileiro. O Vasco precisa vencer para poder sair dessa draga ali, daquela confusão de Z4. O Vasco tem que vencer para poder sair dessa zona perigosa, né? Então, aí o Diniz começou a administrar o elenco, né? Entraram o Adson, o Matheus Carvalho e o Matheus Carvalho e o Garré, que não foi usado pelo Diniz, né? Aí saíram o Ryan, o Nuno Moreira e o Tietê. Aí depois o Diniz substituiu, colocou o Alex Teixeira e o Puma Rodrigues depois. Ele colocou o Alex Teixeira no lugar do Coutinho, né? E o Paulo Henrique foi substituído pelo Puma Rodrigues, até para controle de carga realmente, né? Como eu falei, o time do Vasco é muito cansado. O time do Vasco no segundo tempo ele arria fisicamente,
né? E foi demonstrado mais uma vez hoje. Tanto é que o Vasco, no segundo tempo, ele teve um declínio de atuação vertiginoso, sabe? Tem que se mudar, aproveitar a parada do Mundial, aprimorar a parte física desse elenco, oxigenar esse elenco, entendeu? Contratar jogadores, tá? Porque também não só o problema físico, mas o aspecto técnico, erros de passe recorrentes no segundo tempo. O Melgaço não fez gol porque, como voltei a falar, é um time fraco. Não é um time bom, não é um time bom. Tá certo? Não é. Não é. Ele apanhou todo mundo aqui embaixo, apanhou todo mundo, até por cabelo. Apanhou todo mundo. Tá certo? Então, e perdendo pro Lanús lá por 1-0. O Vasco estava ganhando 3-1. E aí, né, o time do Carille, né? Aí, porra. Agora vamos fazer uma análise assim, fria, ok? Do que aconteceu no jogo. No primeiro tempo o Vasco jogou bem, mas houveram os erros de passe costumeiros, tá? A maioria, a grande maioria não foi da saidinha de bola, mas foram passes dentro do campo do Vasco. No segundo tempo, mesma coisa, não foi por conta da saidinha, foram erros de passe recorrentes no meio de campo, ali na intermediária defensiva para a intermediária ofensiva, naquele quadro, naquele retângulo, que quando você perde a bola, entendeu? É um perigo. Se você tiver um time armado direitinho para você desmontar uma equipe, desarmando o jogo na intermediária adversária, você tem grandes chances de chegar ao gol. E hoje aconteceram mais uma vez esses erros de passe. Então não é problema do Diniz. Esse problema já estava sendo recorrente com o Carille, com o treineiro que é diretor técnico, Felipe Loureiro, e está sendo agora com o Diniz. Então a nossa esperança é a parada para o Super Mundial, para Diniz acertar essas coisas, tentar pegar a gente da base, porque o Vasco está em transfer-ban, não vai contratar ninguém. Então você tem esse problema. Então tem mais este agravante, o transfer-ban. Você não pode trazer ninguém de fora. Então você tem que pegar o molecada da base e trabalhar com o que você tem. Por isso que eu falo, classificação para a Sul-Americana, hoje, valeu pela vitória? Sim, mas não pela classificação em si. Discordo do PVC, porque tem que jogar todas as competições. Sem elenco, é impossível você jogar 3 competições. O Vasco não tem um elenco. Você não tem. Quando eu falo em elenco, é você, o resto machucou. Tem um centroavante que vai chegar igual. Tem o Coutinho não está suspenso. Tem outro meia que pode fazer essa situação. Nós temos uma porra na zaga, saiu fulano. Tem um ciclano que vai subir. O goleiro, o Léo Jardim ficou suspenso. Ou se machucou. Cadê o goleiro titular? Cadê o goleiro reserva aqui que vai segurar a onda? É o Daniel Fusato? A gente não sabe. O jogo que ele fez aí no Carioca, ele deu umas jateadas. E hoje, o Léo Jardim foi decisivo em 2 grandes defesas que ele fez no primeiro tempo. Foram 2 chutaços que, se não é um goleiro da monta do Léo Jardim, teríamos tomado os 2 gols. Então, a gestão de elenco passa pela qualificação também. Só que a qualificação depende de grana. Se você não tem grana, tem que ir para a base. Tem que ir à base. Não tem jeito. Ou o Coutinho conseguir revitalizar jogadores que nós temos aí. Exemplo, Jair, Alex Teixeira, o próprio Coutinho, né? O Garré, que é uma incógnita, o Adson, que está voltando de contusão, o Paulinho Paula, que ano passado fez final de campeonato, gente, fantástico, mas voltou de contusão. Ainda não está naquela forma exuberante que nós vimos no ano passado. Tem Maurício Lemos que está mais quebrado que arroz de terceira. E aí você tem que ter a gestão de elenco para isso. Então, quando eu falo em elenco, não é ter um elenco intergaláctico. Meu Deus do céu, saiu o Cristiano Ronaldo, entrou o Messi, saiu o Dunga, entrou o Gilberto Silva.
Entrou o Maradona, entrou o Messi. Não, não é isso. É você ter um elenco homogêneo. Que se uma peça sair por quaisquer circunstâncias, essa outra peça vai chegar ali, ó, fazer parecido. E vai trabalhar o esquema de jogo, o esquema do time montado. Ele não vai se desmontar com contra-série de 1, 2, 3, 4, 5 jogadores. É isso que eu falo de elenco. A minha definição de elenco para uma equipe de futebol é essa. Não é ter o elenco intergaláctico que o Flamengo tem, jogadores, seleção. Eles alardearam, 5 jogadores de seleção. Cara, o Flamengo é um caso à parte que, né, é mais do que futebol. É mais do que futebol, tá certo? É muito mais do que futebol. Isso é papo para dentro. Não é nem para live, não é nem para vídeo que estou fazendo aqui. Não é nem para live. Teria que ser um documentário feito por pessoas idôneas falando sobre essa equipe que está aqui no Rio de Janeiro, né? Que diz que é dona do Maracanã, mas é locatário. Entendeu? Mas voltando no jogo, Vasco jogou, venceu. Primeiro tempo convenceu, segundo tempo não, mais uma vez. Apesar dos pesares, apesar de ser contra o Vasco da Sul-Americana, o Vasco vai jogar a repescagem da Copa Sul-Americana, né, para ver se segue no campeonato. As opções eu falei no vídeo passado, né? Mas valeu pela vitória. Jogou bem no primeiro tempo, segundo tempo pode esquecer. Aqui foi Ricardo Rigas, falando pelo canal Rigas do Cara Vascaíno. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Tenham todos uma boa terça-feira, uma boa semana. Amanhã a gente volta com um vídeo para bater um papo aí sobre o dia a dia do Vasco, né? Já em preparação para o jogo contra o Bragantino no sábado. Fiquem todos com Deus e um beijo no coração.